julho de 1969. O mundo inteiro prende a respiração enquanto os Estados Unidos cravam a sua bandeira no solo lunar. Eles não apenas venceram a corrida espacial contra os soviéticos, eles se consagraram como os grandes heróis do mundo livre, a prova definitiva do talento, da moral e do sonho americano. Mas o que as transmissões de TV não mostraram e o que os arquivos do governo tentaram apagar é que o sangue que abasteceu esse foguete não era americano. O arquiteto por trás da maior conquista da humanidade não era um herói da liberdade. Ele era Wernher von Braun, um ex-oficial da SS de Adolf Hitler, um homem que usou o trabalho escravo do campo de concentração para construir armas de destruição em massa. E o pior de tudo, ele não foi um caso isolado. Foram mais de 1.600 nazistas trazidos em segredo. Como os cérebros da maior máquina de matar do século XX receberam o perdão e viraram os heróis da América? Eu me chamo Jonathan e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Caixa de Entrada. Drawing of our rocket, showing the location of the fuel. Maio de 1945. A Segunda Guerra chega ao fim, mas a paz era uma ilusão. O aperto de mãos entre americanos e soviéticos nas ruínas de Berlim era apenas teatro. Nos bastidores, os Estados Unidos olhavam para o leste e suavam frio. A União Soviética de Joseph Stalin havia varrido a frente oriental com a força militar mais esmagadora do planeta, o Exército Vermelho. Eles tinham os números, a força bruta e a fome de expansão. Mas faltava uma coisa para que Stalin dominasse o mundo: a tecnologia que estava enterrada nos escombros da Alemanha. A máquina de guerra de Hitler estava perdendo terreno, mas cientificamente eles operavam décadas no futuro. Enquanto os aliados voavam em aviões de hélice de madeira, os alemães já rasgavam os céus com Messerschmitt Me-262. O primeiro caça a jato da história. Se você ligar a televisão hoje e assistir aos ataques no Oriente Médio com mísseis balísticos do Irã, cruzando a estratosfera e chovendo sobre cidade, você está vendo o legado do Terceiro Reich. Todo míssil balístico moderno no planeta Terra carrega o DNA de uma arma criada na Alemanha nazista, o V2. A Alemanha não virou uma potência tecnológica da noite para o dia por acidente. Quando Hitler assumiu o poder, ele militarizou a ciência. O Terceiro Reich pegou as mentes mais brilhantes das universidades e entregou a elas duas coisas que nenhum outro país oferecia: orçamento infinito e ausência total de limites éticos. Se um cientista precisasse de fortunas para testar um motor, o Estado pagava. Se ele precisasse de 10.000 escravos para construir uma fábrica subterrânea, a SS fornecia. Foi exatamente essa combinação cruel que colocou os alemães décadas à frente do resto do mundo. Para se ter um pouco de noção, os alemães criaram o gás nervoso sarin e tabum, invisíveis e letais. O ápice da tecnologia foi o V2. Ele não era apenas uma bomba, ele era o primeiro objeto feito pelo homem a viajar até o limite do espaço. Ele subia 80 km de altura e caía sobre Londres em velocidade supersônica, mais rápido que a velocidade do som. Isso significava que você não ouvia o míssil se aproximando. Você só ouvia a explosão depois que a sua vizinhança inteira já tinha virado pó. Não existia defesa, era a arma perfeita. E foi exatamente a existência dessa arma perfeita que fez o sangue de Washington congelar em maio de 1945. Para entender o pânico americano, você precisa olhar para a matemática e para os documentos da época. Segundo os registros militares de 1945, quando a Alemanha colapsou, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha somavam cerca de 4,5 milhões de soldados no chão europeu. Parecia muito, até eles olharem para o leste. O Exército Vermelho de Stalin contava com mais de 11 milhões de homens. Era quase o triplo de infantaria e tanques estacionados no meio da Europa, a maior força terrestre já reunida na história.
Esse abismo numérico gerou um pânico tão absoluto no Ocidente que apenas 4 anos depois, os Estados Unidos e seus aliados seriam forçados a criar a OTAN, uma aliança militar feita com 12 países originalmente, com o objetivo real de tentar frear o rolo compressor soviético. O medo não era apenas militar, era ideológico. O comunismo soviético era visto como um vírus letal, desenhado para engolir as nações e extinguir o mundo livre. A paranoia já consumia o Pentágono. A equação na Casa Branca virou o pior pesadelo possível. Se Stalin, no comando de 11 milhões de homens fanáticos por uma ideologia, colocasse as mãos nas mentes que criaram os mísseis nazistas, o Ocidente seria aniquilado antes de poder reagir. Para evitar o colapso, os americanos precisavam recrutar os cientistas de Hitler primeiro que a União Soviética. Para entendermos o contexto dessa caçada, nós precisamos olhar para o mapa. A Alemanha nazista deixou de existir. A carcaça do país foi fatiada em zonas de ocupação. De um lado, os aliados ocidentais, do outro lado, a União Soviética. E no meio desse tabuleiro retalhado estavam os cientistas alemães, apavorados tentando decidir para quem iriam se entregar. A abordagem da União Soviética aos cientistas foi implacável. Os russos não faziam convites. Na calada da noite de 22 de outubro de 1946, durante uma operação, o Exército Vermelho bateu na porta de mais de 2.000 cientistas e técnicos alemães com fuzis apontados para a cabeça de suas famílias. Eles foram colocados em trens e deportados para o interior da Rússia. Trabalhar para Stalin não era uma oferta de emprego, era uma sentença. Os Estados Unidos assistiam a esses sequestros em massa e sabiam que precisavam agir rápido, mas tinha um problema gigantesco que os soviéticos não tinham: a opinião pública. O mundo ocidental exigia sangue. Nos tribunais de Nuremberg, os americanos transmitiam para o mundo a imagem de justiceiros absolutos, enforcando os líderes nazistas por crimes contra a humanidade. Como explicar para o povo americano que o governo iria contratar, dar asilo e pagar salários gordos para os mesmos homens que tentaram destruí-los? O presidente Harry Truman assinou uma ordem direta: os Estados Unidos não poderiam abrigar nenhum cientista que tivesse sido um membro ativo do Partido Nazista. Era uma regra inegociável. Mas a inteligência militar americana olhou para a ordem do presidente e a rasgou. Como os americanos não podiam sequestrar as pessoas abertamente como os russos faziam, eles usaram outra arma: a falsificação estatal. Os militares criaram um departamento clandestino dedicado exclusivamente a limpar o passado dos piores cientistas da Alemanha. Eles literalmente usaram um clipe de papel para anexar relatórios falsos sobre as fichas nazistas originais, enganando o próprio Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Em uma canetada, assassinos, médicos sádicos e engenheiros da SS tiveram seus pecados apagados. A Operação Paperclip não foi um resgate científico, foi o maior esquema de lavagem de reputação patrocinado por um Estado moderno. Os Estados Unidos não precisavam procurar agulhas no palheiro para achar os cientistas de Hitler. Eles tiveram sorte. Em março de 1945, um técnico polonês encontrou pedaços de papel jogados dentro de uma privada entupida nas ruínas da Universidade de Bonn. Era a lista de Ozenberg, o arquivo mestre da Gestapo, que continha o nome, o endereço e a especialidade de cada cientista e engenheiro de alto escalão do Terceiro Reich. A inteligência americana pegou aquele papel molhado e o transformou no seu cardápio de recrutamento. Eles sabiam exatamente quem buscar, onde bater e o que oferecer. Ou você trabalha para os Estados Unidos, ou nós te integramos para o Tribunal de Crimes de Guerra. A grande mentira vendida ao povo americano décadas depois foi a de que esses homens eram apenas pesquisadores teóricos trancados em laboratórios limpos. A verdade
é que eles operavam verdadeiros abatedouros humanos. Veja o caso do foguete V2 de Wernher von Braun e do seu braço direito, Arthur Rudolph. Eles não tinham operários, tinham escravos. Para proteger as fábricas dos bombardeiros aliados, os nazistas cavaram o complexo de Mittelbau Dora, uma gigantesca fábrica subterrânea movida por prisioneiros de campos de concentração. Trabalhar em Dora era uma sentença de morte rápida. Os prisioneiros não viam a luz do sol por meses. Morriam de fome, asfixia e exaustão, cavando pedras com as próprias mãos. Quando o ritmo de produção do foguete caía, Arthur Rudolph ordenava que prisioneiros fossem enforcados nos guindastes da fábrica, pendurando a poucos metros de onde os foguetes eram montados para servir de aviso. Mais pessoas morreram fabricando o V2 do que atingidas por ele. Wernher von Braun, o futuro diretor da NASA, caminhava por esses corredores. Ele sabia de tudo e participava de tudo. E se a engenharia era um matadouro, a medicina aeroespacial era um filme de terror. O homem que seria abraçado pelo governo americano como o pai da medicina espacial, Hubertus Stromholt, baseou suas pesquisas em tortura no campo de Dachau. Para descobrir quanto tempo os pilotos alemães sobreviviam caso caísse no congelante Mar do Norte, os médicos nazistas subordinados a Stromholt mergulharam prisioneiros judeus e russos em tanques de água com gelo, monitorando seus batimentos até a hipotermia os matar. Em outros testes, eles trancavam seres humanos em câmaras de baixa pressão, simulando altas altitudes, observando enquanto os pulmões dos prisioneiros literalmente estilhaçavam e seus cérebros explodiam por falta de oxigênio. Eles não eram apenas acadêmicos de jaleco. Eles tinham as mãos encharcadas com o sangue de milhares de vítimas. E foram exatamente esses monstros de laboratório que receberam vistos, salários milionários e crachás de acesso livre às instalações militares mais secretas dos Estados Unidos da América. Tá gostando dessa história? Não esquece de já deixar o like e se inscrever no canal. Dessa forma você me ajuda muito no meu trabalho. Agora chega de enrolação e vamos continuar a história. A Operação Paperclip não tratou esses homens como prisioneiros de guerra. Eles foram tratados como heróis nacionais. Wernher von Braun e sua equipe foram alocados em Huntsville, no Alabama. Para a vizinhança, eles eram apenas cidadãos pacatos que iam à igreja e faziam churrascos aos domingos. Mas, de segunda a sexta, eles operavam no coração militar dos Estados Unidos. O governo tinha um problema. Foguetes custavam bilhões e o público americano não queria pagar a conta. A solução, o Pentágono precisava transformar von Braun em um herói nacional. E para isso, eles usaram a maior máquina de sonhos do mundo, a Walt Disney. O ex-oficial da SS que há poucos anos caminhava sobre os cadáveres de milhares de corpos, agora estava no horário nobre da TV americana, produzindo filmes para ensinar as crianças dos Estados Unidos sobre o espaço. Na medicina, a lavagem de reputação foi ainda mais doentia. Hubertus Stromholt, o médico responsável pelos experimentos de congelamento humano em Dachau, foi abraçado pela Força Aérea Americana. Ele foi condecorado, ganhou o título de Pai da Medicina Espacial e teve uma biblioteca batizada com seu nome na base militar de Brooks. O açougueiro de Dachau virou uma lenda da ciência. Mas a lua de mel americana logo virou um pesadelo de segurança nacional. A União Soviética engatou a Quinta Marcha e humilhou os Estados Unidos diante do mundo. Em 1957, os russos lançaram a Sputnik, o primeiro satélite da história. Em 1961, colocaram o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Enquanto isso, os foguetes americanos explodiam na base de lançamento e viravam motivo de piada global. O mundo livre estava perdendo a Guerra Fria. Os americanos eram vistos como incapazes. Foi nesse momento de desespero absoluto que os Estados Unidos entregaram a chave do cofre. O governo colocou o projeto espacial nas mãos de Wernher von Braun. Ele foi nomeado diretor do Centro de Voos Espaciais da recém-criada NASA.
e recebeu a missão impossível: construir a máquina mais poderosa da história da humanidade, para levar o homem à Lua antes dos soviéticos. E assim nascia o Projeto Saturno. A aposta suja de Washington deu certo. Em 1969, o Saturno V cravou a bandeira americana no solo lunar. Os Estados Unidos deram checkmate nos soviéticos e levaram o título definitivo de vencedores da corrida espacial. A ciência alemã encurtou a Guerra Fria e moldou a tecnologia que conecta o seu celular nesse exato momento. Porém, um segredo desse tamanho não poderia ficar enterrado para sempre. A Casa de Papel do governo americano começou a desmoronar na década de 80. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou uma unidade especial para caçar nazistas escondidos no país e acabou esbarrando nos heróis intocáveis da NASA. Arthur Rudolph, o braço direito de von Braun e o homem que supervisionava os enforcamentos na fábrica de Doha, foi encurralado pelos investigadores. Para não enfrentar um julgamento público e ser preso, o herói do espaço foi forçado a abrir mão da cidadania americana e fugir do país. A fuga de Rudolph abriu a caixa de Pandora. Jornalistas investigativos usaram a lei de liberdade de informação para levar o governo aos tribunais e obrigar o Pentágono a abrir os cofres. Depois de décadas de mentiras transmitidas na televisão e impressas nos livros de história, as pastas originais vieram a público. O mundo finalmente viu o que os militares tentaram esconder. A justiça, porém, chegou tarde demais para as vítimas. Wernher von Braun morreu em 1977, reverenciado como um dos maiores heróis do século XX, sem nunca responder por seus crimes. Hubertus Strungholt também morreu em paz. Foi só com o vazamento dos documentos secretos que a Força Aérea foi forçada a arrancar o nome do médico da sua biblioteca e retirar seu retrato do Hall da Fama do Espaço, uma punição burocrática para homens que já estavam mortos. O Ocidente só dominou o espaço e venceu a ameaça soviética porque fez um pacto inegociável com o diabo. Até que ponto o fim justifica os meios? Se você estivesse na cadeira do presidente americano, com o mundo à beira do colapso, você teria recrutado os cientistas soviéticos? Deixe aqui nos comentários abaixo a opinião de vocês. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Se você gostou do nosso trabalho, quer ajudar no crescimento do canal e de quebra garantir que os próximos vídeos apareçam para vocês, já clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative as notificações também. E caso você tenha alguma sugestão de história ou mistério que gostaria de ver aqui na caixa de entrada, deixa nos comentários para eu pesquisar e trazer para vocês. E um último detalhe: se você gostou dessa história, quer se aprofundar, ler os documentos reais e ver como o governo americano orquestrou essa fraude passo a passo, o livro Operação Paperclip da Anne Jacobsen detalha tudo isso. O link está aqui abaixo na descrição. Eu me chamo Jonathan, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Fui!